Eles não entraram na escola para provar uma lenda. Na verdade, eles entraram porque acharam que nada ia acontecer. Era uma daquelas noites de sexta-feira, sabe? Tarde demais para voltar para casa, mas cedo demais para dormir. A escola estava ali, bem na frente deles, escura, silenciosa. Quase como se estivesse respirando no escuro. 4 amigos, entre 14 e 15 anos, sentados no meio-fio, olhando para o portão lateral meio aberto, como sempre ficava depois das 10 da noite. Ninguém precisou dizer nada. Todos estavam pensando na mesma coisa. A loira do banheiro. Todo aluno daquela escola conhecia a história. Alguns diziam que ela aparecia chorando. Outros juravam que a viam parada, olhando fixamente pelo espelho. Tinha gente que falava que era só invenção de aluno novo. E tinha gente que, depois de ouvir um barulho estranho, nunca mais pisou naquele banheiro. Lucas foi o primeiro a se levantar e atravessar o portão. Pedro veio logo atrás, dando uma risadinha baixa, tentando parecer mais corajoso do que realmente estava. Ana entrou em silêncio, sentindo um aperto no peito que ela não conseguia explicar o motivo. E por último, Mateus, fechando o grupo, com o celular na mão, já gravando tudo com a lanterna ligada. À noite, a escola não parecia um lugar vazio. Parecia um lugar que estava esperando por alguma coisa. Cada passo que eles davam ecoava de um jeito estranho, mais alto do que deveria. O ar parecia mais pesado, mais denso. De vez em quando, um som de algo batendo em algum lugar distante atravessava os corredores. Mas era impossível dizer de onde vinha. As salas de aula, todas fechadas, pareciam cheias de gente. Eles atravessaram o pátio e entraram no corredor B. Era o mais escuro e o mais silencioso de todos. E lá no fim, a porta do banheiro feminino. A placa de identificação estava meio torta. Os azulejos da parede ao redor pareciam mais velhos, mais desgastados. E o ar estava frio demais para um lugar fechado como aquele. Lucas parou bem em frente à porta. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Aquele riso de antes tinha desaparecido completamente. Eles entraram. E assim que o último pé cruzou a soleira, a porta se fechou sozinha atrás deles. O som foi seco, alto, definitivo. O banheiro estava limpo. Limpo até demais. A luz de emergência pintava tudo com um tom azulado e sem vida. Os espelhos, incrivelmente nítidos, pareciam refletir mais do que deveriam, como se estivessem prestando atenção em cada movimento. Lucas se aproximou do espelho maior. A mão dele tremia um pouco. Ele bateu uma vez, 2, 3, e então ele chamou o nome da lenda. Silêncio absoluto. Nada aconteceu. Pedro soltou uma risada nervosa, mas o som morreu rápido na garganta. Ana sentiu o estômago revirar, e Mateus percebeu que o celular começou a captar um chiado estranho, um ruído que não fazia sentido, já que não havia vento algum ali dentro. E foi aí que o som começou. Era baixo, arrastado. Parecia um pé sendo puxado lentamente pelo chão molhado. O som vinha da última cabine do banheiro. O corpo de Ana travou na mesma hora. Mateus, assustado, apontou a lanterna naquela direção. A porta da cabine estava fechada. Lucas, respirando curto, se aproximou devagar e empurrou a porta. Vazio. A cabine estava completamente vazia. Mas o chão estava molhado. Não como se alguém tivesse derramado água. Eram marcas, pegadas que começavam bem no meio da cabine e não levavam a lugar nenhum. Desapareciam do nada. Foi nesse momento que Lucas voltou a olhar para o espelho. O reflexo estava errado. Quando ele se mexia, a imagem no espelho demorava uma fração de segundo para imitar o movimento. Era um atraso minúsculo, quase imperceptível, mas era o suficiente. Suficiente para notar, suficiente para sentir um medo de verdade. Antes que qualquer um pudesse dizer alguma coisa, uma luz forte de lanterna atravessou a fresta da porta. Uma voz masculina e firme ecoou pelo corredor, gritando para eles abrirem. O segurança. O pânico foi imediato. O coração de todo mundo disparou, o ar sumiu dos pulmões. Não teve discussão, não teve plano. Eles correram. Abriram a pequena janela do banheiro e pularam direto para o pátio, caindo de mau jeito, sentindo o impacto nos joelhos e nos pulsos. O apito agudo do segurança rasgou o silêncio da noite.
Eles correram sem olhar para frente, tropeçando nos próprios pés, batendo em bancos, desviando das árvores. O som de passos correndo vinha logo atrás deles. Gritos, ordens, tudo misturado num caos de adrenalina e medo. Mateus quase caiu, mas Ana, num reflexo, voltou e o puxou pelo braço. Foi exatamente nesse instante que Lucas, por algum motivo, olhou para trás. Lá em cima, no segundo andar da escola, na janela do banheiro de onde eles tinham acabado de pular, havia uma silhueta parada. Não se mexia, não gritava, não corria. Era clara demais para ser uma sombra, mas escura demais para ser um reflexo da luz. Tinha cabelos longos e um corpo completamente imóvel, apenas observando. Lucas tentou gritar, avisar os outros, mas a voz não saiu. Eles continuaram correndo, pularam o muro dos fundos, se arranhando, rasgando as roupas, até finalmente alcançarem a rua e desaparecerem na escuridão. Eles só pararam quando já estavam a vários quarteirões de distância. Começaram a rir, um riso de puro nervosismo, tentando convencer uns aos outros e a si mesmos de que tinha sido só o susto, só o segurança, só a imaginação deles pregando uma peça. Foi quando Mateus pegou o celular para ver a gravação. O vídeo tremia, mostrando o pânico da fuga. Mostrava o banheiro, os espelhos, o momento em que eles correm para a janela. E então, por 2 segundos, no reflexo do espelho grande, atrás deles havia alguém parado, imóvel. O vídeo terminava ali. Na segunda-feira, na escola, o banheiro feminino do corredor B estava interditado. A placa de fechado para manutenção estava pendurada na porta. A versão oficial era de que havia um vazamento, que não era seguro usar. A placa de identificação do banheiro continuava torta, exatamente no mesmo lugar. Mais tarde, naquele dia, Lucas passou pelo corredor e parou no bebedouro que ficava ali perto. Ele se inclinou para beber água e, quando se levantou, olhou para o pequeno espelho que ficava acima dele. Por uma fração de segundo, ele teve a nítida sensação de que um vulto passou atrás dele. Ele se virou rápido. Não havia ninguém. Talvez fosse só o medo ainda falando alto. Ou talvez... Algumas lendas não gostam de ser desafiadas. E outras... Bem, outras talvez nunca tenham sido apenas lendas. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.